Livro de Enoque, capítulo 1. As palavras das bênçãos de Enoque, com os quais ele abençoou os eleitos e os justos, os quais devem existir nos tempos da tribulação, rejeitando toda iniquidade e mundanismo. Enoque, um homem justo, o qual estava com Deus, respondeu: e falai com Deus, enquanto seus olhos estavam abertos, e enquanto via uma santa visão dos céus. Isto os anjos me mostraram. Deles eu ouvi todas as coisas, e entendi o que vi, coisas que não terão lugar nesta geração, mas uma geração que deve acontecer num tempo distante, por causa dos eleitos. A respeito deles, eu falei e conversei com ele, o qual virá da sua habitação, o santo e poderoso, o Deus do mundo, o qual pisará sobre o monte Sinai, aparecerá com suas hostes e se manifestará com a força do seu poder dos céus. Todos estarão temerosos e as sentinelas estarão aterrorizadas. Grande temor e tremor se apoderarão deles, mesmo aos confins da terra. As alturas das montanhas serão abaladas, e os altos montes serão abatidos, derretidos como favo de mel na chama de fogo. A terra será imersa, e todas as coisas que nela estão perecerão, enquanto o julgamento virá sobre todos, mesmo sobre todos os justos. Mas a eles será dada a paz. Ele preservará os eleitos, e para com eles exercitará clemência. Então todos pertencerão a Deus, serão felizes e abençoados, e o esplendor da divindade os iluminará. Capítulo 2. Eis que ele vem com dezenas de milhares dos seus santos, para executar o julgamento sobre os pecadores e destruir o iníquo, e reprovar toda coisa carnal e toda coisa pecaminosa e mundana que foi feita e cometida contra ele. Capítulo 3. Todos os que estão nos céus sabem o que transcorre lá. Eles sabem que as luminárias celestes não mudam seus caminhos, que cada uma nasce e se põe regularmente, cada uma a seu próprio tempo, sem transgredir os mandamentos que receberam. Capítulo 4. Eles consideram e veem cada árvore como aparece, para depois murchar, e toda folha para depois cair, exceto de 14 árvores, as quais não são efêmeras, e esperam pelo aparecimento das folhas novas, por 2 ou 3 invernos. Capítulo 5. Novamente eles consideram os dias de verão, que o sol está sobre a terra desde o princípio, enquanto tu procuras por uma cobertura e por um lugar sombreado por causa do sol ardente, enquanto a terra é queimada com calor fervente, e tu te tornas incapaz de andar sobre a terra ou sobre as rochas em consequência do calor. Capítulo 6. Eles consideram como as árvores quando elas dão suas folhas verdes, cobrem-se e produzem frutos, entendendo tudo e sabendo que ele, o qual vive para sempre, faz todas essas coisas por causa de vós. Que as obras desde o princípio de todo o ano existente, que todas as suas obras são obedientes a ele e invariáveis, assim como Deus determinou, assim todas as coisas acontecem. Eles veem também como os mares e os rios juntos completam suas respectivas operações. Mas tu resistes impacientemente, não cumpres os mandamentos do Senhor, mas transgrides e calunias sua grandiosidade, e malditas são as palavras em tua boca poluída contra sua majestade. Tu, murchos de coração, a paz não estará contigo. Portanto, teus dias te amaldiçoarão, e os anos de tua vida perecerão. Execração perpétua se multiplicará, e não obterás misericórdia. Nestes dias, tu resignas tua paz com a eterna maldição de todos os justos, e os pecadores perpetuamente te execrarão. Eles te execrarão com tudo que não é divino,
Os eleitos possuirão luz, alegria e paz e herdarão a terra. Mas tu, que não és santo, será amaldiçoado. Então a sabedoria será dada aos eleitos, todos os que viverão e não transgredirão por impiedade ou orgulho, mas humilhar-se-ão, processando prudência, e não repetirão transgressão. Eles não condenarão todo o período das suas vidas, não morrerão em tormento e indignação, mas a soma dos seus dias se completará e envelhecerão em paz, enquanto os anos de sua felicidade se multiplicarão com alegria e com paz para sempre em toda a duração de sua existência. Capítulo 7. E aconteceu, depois que os filhos dos homens se multiplicaram naqueles dias, nasceram-lhe filhas elegantes e belas. E quando os anjos, os filhos dos céus, viram-nas, enamoraram-se delas, dizendo uns para os outros: Vinde, selecionemos para nós mesmos esposas da progênie dos homens e geremos filhos. Então seu líder Shemiasa disse-lhes: Eu temo que talvez possais indispor-vos na realização deste empreendimento, que só eu sofrerei por tão grave crime. Mas eles responderam-lhe e disseram: Nós todos juraremos. E amarraram-se por mútuos juramentos, que nós não mudaremos nossa intenção, mas executaremos nosso empreendimento projetado. Então eles juraram todos juntos, e todos se amarraram por mútuo juramento. Todo o seu número era 200, os quais descendiam de Ardes, o qual é o topo do Monte Hermon. Aquele monte, portanto, foi chamado Hermon, porque eles tinham jurado sobre ele, e amarraram-se por mútuo juramento. Estes são os nomes de seus chefes: Shemiasa, que era o seu líder, Urucabaramael, Aquibeel, Tamiel, Ramuel, Danel, Asqueel, Saracniel, Azael, Armes, Batraal, Anani, Zaveb, Sanzavael, Ertael, Turel, Iomuiael, Arazial. Estes eram os seus prefeitos dos 200 anjos, e os restantes estavam todos com eles. Então eles tomaram esposas, cada um escolhendo por si mesmo, as quais eles começaram a abordar, e com as quais eles coabitaram, ensinando-lhes sortilégios, encantamentos e a divisão de raízes e árvores. E as mulheres conceberam e geraram gigantes, cuja estatura era de 300 cúbitos. Estes devoravam tudo que o labor dos homens produzia, e tornou-se impossível alimentá-los. Então eles voltaram-se contra os homens, a fim de devorá-los, e começaram a ferir pássaros, animais, répteis e peixes para comer sua carne, um depois do outro, e para beber o seu sangue. Então a terra reprovou os injustos. Capítulo 8. Além disso, Azazel ensinou os homens a fazerem espadas, facas, escudos, armaduras, a fabricação de espelhos e a manufatura de braceletes e ornamentos, o uso de pinturas, embelezamento das sobrancelhas, o uso de todo tipo selecionado de pedras valiosas e toda sorte de corantes, para que o mundo fosse alterado. A impiedade foi aumentada, a fornicação multiplicada, e eles transgrediram e corromperam todos os seus caminhos. Amazaraque ensinou todos os sortilégios e divisores de raízes. Armes ensinou a solução de sortilégios. Barcaial ensinou os observadores das estrelas. Aquibeel ensinou sinais. Tamiel ensinou astronomia. E Azaradel ensinou o movimento da lua. E os homens, sendo destruídos, clamaram, e suas vozes romperam os céus.